Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Enzo Dutra Presoto, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, diretor do Colégio EEB João Wiedemann, senhor Cornélio Pereira, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos uma boa tarde. Hoje gostaria de trazer um tema muito importante para a sociedade dos dias de hoje, que por alguns pode ser considerado um tabu, mas é de extrema importância que se falem e discutam sobre isso, o feminicídio. Mas o que exatamente significa o feminicídio? De acordo com as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, feminicídio é uma expressão usada para caracterizar o assassinato de uma mulher por questões discriminatórias, ou seja, por ela ser mulher. Nos dias atuais, o feminicídio já é considerado um crime hediondo pelo Código Penal brasileiro através da Lei do Feminicídio, promulgada em 2015. Este crime está tipificado nos seguintes termos. Esse crime é o assassinato de uma mulher cometido pelas razões de seu sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Apesar do termo feminicídio ter começado a ser usado há pouco tempo, o feminicídio em si já é praticado durante toda a existência humana, desde os nossos primórdios. Porque, desde os nossos primórdios, somos considerados inferiores do que os homens apenas pela nossa condição de mulher. Somos e éramos submetidas a abusos físicos e psicológicos por sermos inferiores aos homens, que por sua vez, nos oprimiam e não nos deixavam fazer coisas que deveriam ser direito de qualquer ser humano. Por exemplo, sair de casa sozinha. E é disso que estamos falando. Seres humanos, que merecem o respeito assim como qualquer um, indiferentemente pelo seu gênero. Nomear e definir o problema já é um grande avanço, porque descobrir a doença leva a conhecermos as causas e criar um remédio. Mas, por ser uma questão que está tão infiltrada nas veias da sociedade brasileira, construir o entendimento pelo assassinato de gênero para pessoas que foram criadas, sendo assassinadas que mulher inferior ao homem, é uma questão muito difícil de ser tratada ainda no século XXI. Com a palavra em a parte, a vereadora mirim Grace German. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, vereadora mirim Laura. Acho muito importante abordar esse tema, porque nós, como sociedade, queremos caminhar para o desenvolvimento. E para nós termos esse desenvolvimento, eu acredito que é importante abordarmos esses assuntos, deixar os tabus de lado e caminharmos para a igualdade como um todo, respeitando a todos, independente da situação. E eu quero te parabenizar por escolher esse assunto. Concordo plenamente com você e muito obrigada pela sua parte. E ainda podemos reforçar que o feminicídio é uma morte evitável. Ou seja, com a intervenção do governo e da sociedade na agressão contra as mulheres, muitos desses assassinatos poderiam ter sido evitados. Outro aspecto importante nesse âmbito é a intervenção do Estado, que, por ação ou omissão, compactua com a perpetuação dessas mortes. Algumas das estatísticas de mortes classificadas como feminicídio que podem ser tiradas do Brasil são muitas. De acordo com a revista Super Interessante, entre o ano de 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 mil mortes de mulheres. Isso dá, por dia, nesses 3 anos do Brasil, 15 ataques classificados como feminicídio. E aqui no nosso país, entre 2001 e 2011, foram 50 mil assassinatos, ou seja, 5 mil por ano, considerando-se que grande parte foi por causa de violência doméstica e familiar, e 1/3 dessas mortes ocorreu dentro de sua própria casa. Uma pesquisa do Senado brasileiro afirma que 13,5 milhões de mulheres já tenham sofrido algum tipo de agressão. Isso faz parte de mais de 19% de mulheres entre 16 anos ou mais. Dessas que sofreram agressão, 31% ainda precisam conviver com seu agressor dentro de sua própria casa. E ainda pior, 14% continuam sofrendo violência diariamente ou semanalmente. Outra pesquisa mostra que 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem isso todo dia ou toda semana. E 82,5% das mulheres relataram que essas agressões são praticadas por alguém que mantiveram ou mantém um vínculo afetivo, ou seja, seu próprio pai, seu namorado, seu marido, pessoas próximas a ela. E, por último, de acordo com o Diário Catarinense, foram 47 casos entre 1º de janeiro de 2017 até 8 de dezembro de 2017, ou seja, um caso por semana de feminicídio em Santa Catarina.
Isso sem contar os casos em que não é descoberta as causas do assassinato, em que a violência doméstica ou motivação de gênero é descoberto no final da investigação ou na fase processual, em que o assassinato não é mais considerado feminicídio. Um caso bastante atual, que é suspeito de feminicídio, mas já se consideram que seja um assassinato por motivação discriminatória, é o da advogada Tatiane Spitzner, que seu marido é o principal suspeito de tê-la jogada do 4º andar do prédio em que moravam, em Guarapuava, no Paraná. Mas já se considera que o marido seja o culpado, pois há vídeos em que mostram o homem a levando à força até o apartamento, em que ele agride a moça por todo o caminho. São mais de 20 minutos de agressão. Depois dela ter supostamente caído do prédio, ele foi buscá-la e a trouxe até o apartamento. E, finalmente, após limpar o elevador, fugiu em direção ao Paraguai. Atualmente, ele está sendo julgado por homicídio, fraude processual e cárcere privado. Peço ao excelentíssimo presidente que me conceda mais 2 minutos. Lhe concedo mais 2 minutos. Houve também o assassinato classificado como feminicídio aqui em Blumenau, em que o namorado da vítima atirou em sua cabeça na frente da mãe da mulher. Casos em que os homens tratam as mulheres como objetos inquebráveis e que podem fazer o que quiserem com elas, e a mulher não tem como se proteger, são frequentes no Brasil e em todo o mundo. Essa questão deve ser muito discutida em todos os lugares possíveis, para que todos tenham consciência do que é o feminicídio, como evitá-lo, saber se você está sofrendo com isso ou não, e saber até ajudar alguém que passa por essa questão. Palestras e campanhas incentivando o conhecimento podem até ajudar, mas o feminicídio somente não será mais uma questão quando realmente entrar nas nossas cabeças que esse crime é um ato hediondo, e percebemos que nós somos todos iguais, seres humanos, seres pensantes, e que merecemos todos os direitos e o mesmo respeito, porque a mudança tem que partir de cada um de nós, de cada mente que vê cada vez mais assassinatos e quer ver mudança. Por isso, se informe, e seja a mudança que você quer ver no mundo. E principalmente, denuncie. Grande parte desses assassinatos, houve pessoas que ouviram o pedido de socorro da mulher. Houve homens e mulheres que viram a agressão. Vocês têm que lembrar que a agressão não é nada normal. Nenhum tipo de agressão é normal. Então, por favor, denuncie. O número para você denunciar é 180. Se você vê qualquer tipo de agressão, até uma briga mais agressiva, denuncie, porque isso você está salvando uma vida. Obrigada pela atenção de todos.